E aí, aqui é o Seven. Olá, eu sou a Ká. E esse é o Confabulando Cassete Cast. Hoje a gente tá aqui que eu vou contar uma historinha de terror. Não é história de terror, vai. É porque assim, eu não sei como é que é na família das outras pessoas, mas a minha família, meus pais, os meus avós, todo mundo é do interior da Paraíba. Tipo, interior, assim, interior mesmo, sabe? Lá no meio do mato. E esse pessoal sempre, galera que mora em interiorzão, sempre tem umas histórias bem boas pra contar, né? Infelizmente, hoje em dia, a minha avó, ela tá um pouquinho com alguns problemas de saúde, principalmente na memória, e muita coisa ela não lembra. Então, hoje em dia, ela não conta mais as histórias. Mas até alguns anos atrás, ela, graças a Deus, ela contou várias e eu guardei bem vivo aqui na minha memória. Eu fiquei com bastante medo quando ela contou, não são todas que eu lembro, mas eu lembro de uma ou outra. Mas a história, assim, que mais me impressionou, que é a história do bode, foi uma que meu pai me contou. Ah, foi daí que veio o medo do bode, Do então. bode, em parte, sim. Eu acho que em grande... Assim, a afeição do bode me dá medo, inegável. Não, é isso. O bode, Daí que veio teu medo do eu não, bode. particularmente, não Se acho ele você mal nunca bonito. viu um bode, você nunca Pessoalmente, fez não. nada com um bode, então teu medo do bode veio daí. Mas foi uma história que me impressionou, assim, bastante, sabe? E até hoje meu pai, ele conta essa história numa boa. Ele te contou quando tu era criança, então. Ah, não, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, talvez, 11, Então, por aí, assim. aí, Assim, que eu me lembro, aí tu já ficou com medo do bode. eu não sei se ele tinha contado antes e eu apaguei da memória, eu não sei. Então, Mas ele me contou você essa já história ficou com mais de medo do uma... Eu bode. tenho certeza que ele me contou essa história mais de uma vez. Inclusive, tem um canal no YouTube que a gente acompanha, que eu cheguei a mandar a minha história pra lá, tipo, que ele é do Felipe Barbosa, né? Ele tem um quadro lá que é das histórias dos inscritos. E eu cheguei a mandar as minhas histórias, foi no segundo ou terceiro vídeo que ele fez desse rolê, e ele contou as minhas histórias lá, ele contou a história do bode. Inclusive, teve uma história também que eu contei lá, que eu vou contar aqui do cavalo, que eu dei o título de Cavalo de Fogo pelo meme, o título eu dei pelo meme. E várias pessoas comentando no vídeo, falando que a história era mentira, que a história estava muito bem escrita. Gente, a história está bem escrita porque eu gosto de escrever, entendeu? As pessoas tiram a credibilidade da minha história. E as pessoas pensando, nem lembrava que era o cavalo de fogo do desenho, nem sabe como é o desenho do cavalo de fogo. E eu indo a responder assim? todo mundo, é verdade, a história Né? é verdade, sim. Gente, que triste. Mas voltando a contar a história do bode. A história do bode foi o seguinte. Meu pai, uma criancinha, no auge dos seus 6, 7 anos de idade. Então, é o que eu digo. É verdade? Não já tem sei. 6, 7 anos aí, pronto. Então, é verdade? Não sei, porque a história, pra ele, pro meu pai, que conta, aconteceu. Era uma criança, né? Tem todo o contexto do ambiente, onde ele passou por essa experiência. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração. Não dá pra eu afirmar que foi verdade, mas pra ele é verdade. Então, quando ele me contou, eu tomei como verdade e eu, criança, fiquei com muito medo. Ele tinha na faixa de 6, 7 anos de idade e eles moravam muito no interior, era longe de tudo. Aí, volta e meia, o pai dele tinha que ir pra cidade, porque tinha lá... eles plantavam algumas coisas, aí tinha que levar pra vender e tal. E daí ele gostava muito de ir com o pai dele. Era como se fosse uma viagem. O pai dele geralmente ia e às vezes voltava muito tarde. Dependendo, ele voltava só no outro dia. E aí, nesse dia específico, meu pai quis muito ir com o pai dele, com meu avô. E daí ele foi. Só que quando eles estavam voltando, tava muito, muito tarde na noite. Ele não sabe precisar que horas, né? Porque, enfim, não tinha relógio, não tinha nada. E aí o pai dele teve a brilhante ideia de dormir no meio do mato, assim, entendeu? Dormir ali no meio do mato. É só deitar aqui e dormir. Deita e dorme. E daí meu pai disse... meu pai disse que eles deitaram pra dormir. Meu pai falou que dormiu, né? E acordou com um barulho. A gente até me arrepio quando eu conto, nossa. Não, porque eu me imagino no lugar dele, independente de ter sido sonho, de ter sido verdade ou não, cara, ele deve ter ficado com muito medo. Ele não tem medo do bode, então. Hoje em dia, né? Então, mas é verdade. E aí ele falou que acordou no meio da noite, assim, no meio da madrugada, com barulho. E daí ele falou que quando ficou com medo de abrir o olho, né? Ele falou que via que era uma coisa que tava como se estivesse circulando eles, correndo, assim, andando em volta deles, entende? Um animal andando em volta deles. E aí ele falou que ficou com medo de abrir o olho, mas uma hora ele abriu. Quando ele abriu o olho, era um bode. Era um bode que tava circulando eles. Só que o bode não tava encostando no chão. O bode tava meio que flutuando um pouquinho, sabe? E o bode tinha os olhos vermelhos. Ele disse, né? Que o bode tinha uns olhos vermelhos e fazia um barulho estranho. E tava ali correndo em volta deles. Ele falou que ficou com muito medo. Ele falou que cutucava,
cutucava o pai dele, chamava o pai dele não acordava por nada, o pai dele não acordou. Daí ele falou que fechou o olho e começou a rezar, pai, nossa, Ave Maria, desde criança meu pai ele é bem religioso, assim, né? E aí ele falou que fechou o olho e começou a rezar, pai, nossa, rezar Ave Maria, e ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Imagina uma criança de 7 anos, o desespero que essa criança estava sentindo. E aí ele falou que acabou dormindo de novo, ele pegou no sono de novo. Aí quando eles acordaram de manhã, ele contou pro pai dele, eles ainda estavam deitados, né? Acordaram bem cedo, na verdade, e o pai dele falou que era mentira, que não tinha nada a ver, que não tinha ouvido nada durante a noite. Só que quando eles levantaram, em volta de onde eles estavam, o mato estava pisado, tinha um círculo em volta de onde eles estavam deitados, tipo, como se realmente alguma coisa tivesse andado em volta deles e feito aquelas marcas no chão, entendeu? Então, essa história é amedrontadora que meu pai me contou quando eu era criança. E aí já viu, né? Eu não gosto de bodes. Por isso que eu não gosto de bodes, porque bodes são ser de mal. Mas tem toda uma mitologia no entorno da criatura do bode, né? Tem toda uma coisa de levar para esse lado, para um lado mais obscuro, satanista. O bode, ele tem essa pegada por si só. Já existem esses mitos, essas lendas, religiões, né? Que levam ele para esse lado. Então, por si só, já é um animal que, assim, eu não tenho nada contra ele, entendeu? Ele bem longe de mim, eu aqui. Agora parando pra Né? pensar, eu acho que os malucos fizeram esse negócio com o bode pra girar ele ao contrário, porque os negócios são sempre assim, né? O sacrifício é o cordeiro, negócio assim, de sacrifício sempre é o sangue do cordeiro, não sei o quê. Por isso que era um negócio tipo Não, bom. mas tem aquela passagem que a gente leu, você lembra? Que aquela parte lá que falava dessa questão do sacrifício e falava que tinha. Eu vi um vídeo, o cara falando sobre isso, e eu peguei a Bíblia pra ver se tinha mesmo. Eu não lembro qual é pra procurar agora pra falar. Mas também o tema do vídeo não é esse. E aí falava que eram feitos 2 sacrifícios. Um sacrifício era como se fosse feito pra Deus, um negócio assim, que colocava o sangue do cordeiro, se eu não me engano, em cima da arca sagrada que fala, né, eu acho, não lembro o nome agora da arca, gente, olha que coisa feia, da arca lá, da arca da aliança, em cima da arca da aliança, e um outro bode, aí o sacrifício era feito de uma outra forma, e era como se ele fosse dado pro mal, vamos falar assim, entendeu? Porque aí era como se com esse bode que estava sendo oferecido pro mal, era como se as pessoas tivessem mais um tempo de boas. Isso foi antes do sacrifício de Jesus, né? Foi antes, era o que eles faziam antes. Não lembro disso, não. Ah, sei lá, era um negócio assim. Agora eu não tô lembrando direito pra explicar, não, tá? Mas tinha um rolê desse daí de negócio de bode, entendeu? Tinha um rolê com bode. Não, então, o bode sempre foi É. assim, né? Aí eu acho que eles pegaram ele pra botar um negócio tipo ruim. Pode sei ser. lá. Mas isso também é muito relativo, se você for ver. É. Durante muito tempo, o gato preto foi demonizado, né? Se a gente for parar pra pensar. Que outros animais são demonizados também? Morcego. Muita gente vê ele como símbolo ruim, diz que o vampiro vira morcego, né? O gato preto, coruja. Isso era uma coisa que a minha avó me contava também, que lá no interior eles falavam que a coruja era um presságio de morte. Quando a coruja ela vinha perto da sua casa e as palavras da minha avó, tá? O grito da coruja rasgava o céu e aquilo ali estava anunciando que alguém ia morrer, alguém estava para morrer e alguém sempre morria. Isso é o que a minha avó conta, né? Tem uma história que a minha avó contou também, a história do cavalo de fogo, né? A história do cavalo de fogo foi um tio da minha avó que contou. Aí a gente tem uma outra questão. Como eu falei, a história do meu pai era uma criança, né? Enfim, não tem nenhuma dessas tem como a gente provar. Mas essa história específica do cavalo de fogo, a história que a minha avó contou pra mim, que o tio dela chegou em casa contando, a gente tem que levar em consideração que assim, né? A gente não sabe se ele estava sóbrio, se ele tinha bebido, né? Enfim, tem o fator medo, cagaço, né? Eu conto a história e cabe a cada um, né, dar a sua visão do rolê. Minha avó contou pra mim como que ela acreditava. A família acreditou. Quando ele contou a história, a família toda acreditou. Então, aí cabe a cada um. Ele tinha ido pra cidade e ficou tarde. Ele podia dormir na cidade, mas ele escolheu não dormir na cidade. Ele falou assim, é o tio da minha avó no caso, né? Ele foi pra cidade, ele poderia ter dormido na cidade, mas ele escolheu ir pra casa. Tava tarde, tava de noite, mas ele escolheu, não, quero dormir em casa, vou pra casa, de noite mesmo, problema.
E era uma estrada de terra, era um caminho, ele é bem longe, sabe? Onde ele morava, a casa deles onde ficava e a cidade onde ele estava, era bem, bem longe. E era uma estrada de terra que não tinha nada em volta, tipo, só tinha mato, não tinha nada. E aí ele falou que ele tava andando e essa história ele contou de manhã quando ele chegou em casa, tá? Pra contextualizar. Ele falou que tava andando e aí chegou um certo momento que ele começou a ouvir o trote de um cavalo trotando, como se estivesse vindo atrás dele. Daí ele pensou assim, deve ser alguém passando indo pra casa. E nem ligou. Só que ele foi ouvindo o barulho ficando mais perto, mais perto. Daí ele olhou pra trás e não tinha nada. E daí ele falou que já ficou assim, tá bom. Daí ele continuou andando e o barulho do trote voltou. E aquele trote cada vez ia se aproximando mais. E aí chegou uma hora, e ele olhou pra trás de novo e não tinha nada. E aí chegou a hora que o cagaço já estava tão grande que ele começou a correr. E aí ele foi acelerando o passo correndo e o trote continuava chegando perto dele. E daí ele começou a correr. O cavalo corre mais, né? Correr com os caralho. E aí lá tem umas casas de farinha. Tinha, não sei se ainda tem. Umas casas de farinha. Eu esqueci o nome que se dava, tabuleiro, acho que a minha avó falou que era tabuleiro o nome do negócio, não lembro direito. Era um lugar que era uma casa de farinha, onde o pessoal. Farinha. O pessoal levava mandioca e separava, né, a farinha da goma, fazia o tretetre todo lá. Daí esse negócio ficava no meio do caminho, e daí ele entrou nesse negócio. Ele entrou, e aí é tipo uma mesa, né, bem grande assim no meio. Daí ele correu pra trás do negócio e agachou e se escondeu e ficou todo se tremendo. E quietinho, né? Tipo, vou ficar aqui que tô de boa. E aí ele continuou ouvindo o trote, aquele trotar bem cada vez mais perto e tudo. Aí teve uma hora que ele parecia que tava ali do lado dele, entende? Daí ele olhou meio que de rabo de olho e, de novo, né? Era um cavalo preto. E os pés do cavalo estavam pegando fogo, tinha fogo nos pés do cavalo. O cavalo tinha olhos vermelhos. E escorria sangue pelas pernas do cavalo, pingando em cima daquela mesa grande. Só que, tipo, o cavalo não tava vendo ele, entendeu? O cavalo ficou voando, entre aspas, correndo, voando, em círculos em cima daquela mesona, com aquele sangue escorrendo no negócio, e ele ali no cantinho, com um cagaço danado. E aí, por fim, ele apagou, porque tava encaixaçado, nunca saberemos, apagou. E aí, no outro dia, ele acordou, olhou, não tinha nada, daí ele foi pra casa e chegou em casa contando essa história aí. Aí é o cavalo de fogo, entendeu? Porque tinha fogo nas pernas do cavalo. Não era mula sem cabeça, ele tinha cabeça. Tinha cabeça, não nada a ver com a mula sem cabeça, tá? Tipo, era um cavalo preto e o cavalo pegava fogo e caía sangue das pernas do cavalo. E ele chegou em casa contando a história de manhã. Só que aí essa história eu já fico mais assim, porque é o que eu falei. A gente não sabe se ele tinha bebido um pouquinho, uma pinga, né? Se ele quis ser um maneirão e meteu essa pra justificar por que ele tinha chegado em casa só no outro dia de manhã. A gente não sabe, eu não posso dizer nem que não contava lá. Mas ele contou a história, a família toda acredita assim. Essa era uma história que quando a minha avó contava muito melhor, né? Hoje em dia ela não lembra mais pra contar. Eu ficava com muito medo, minha avó contar a história de uns 12 anos, eu fiquei com muito medo. De cavalo. Teve uma outra história que a minha avó me contou, acho que foi de lobisomem. Mas é aquela história bem clássica. Tinha o cara da cidade, e aí um dia o lobisomem, o cara era casado, e aí um dia vira um lobisomem na cidade e tudo mais. O lobisomem foi lá e mordeu e rasgou um pedaço do vestido da mulher. E no outro dia, quando o marido da mulher chegou em casa, tinha um pedaço do vestido no dente dele. Meu Deus, ele era o lobisomem. É uma história bem clássica, assim, né? Mas quando a minha avó me contava, eu também ficava um pouco de medo. E superstições, né? Minha avó tem algumas superstições também. Por exemplo, ela falou que uma época ela morava num morro e teve uma família que resolveu pintar a fachada da casa de roxo. Um roxo quase preto, meio vinho. E ela falou que essa família, assim, que depois que pintou a casa, eles saíram de viagem e morreu todo mundo no acidente de carro. E a minha avó fala que não pode pintar paredes de casa com cores escuras, principalmente a fachada. É a superstição da minha avó. Tipo, se eu decidir pintar a fachada da minha casa de cinza escuro, preto, ela vai ter um treco. Porque não pode fazer isso, entendeu? Não é pra você fazer essas coisas. Aí eu não sei se você quiser fazer só uma parede de cor diferente, se ela também não gosta, ou se for uma só fachada, ou pintar todas, aí a gente tem que conversar, né? Mas essas histórias eram uma história bem louca, e quando eu era criança eu tinha medo, e acho que até hoje em dia eu fico meio... né? Enfim. Não, porque esse negócio de história de terror é muito coisa de vó.
Vó de interior, assim, que o pessoal que morava no interior tem muita coisa de contar essas histórias. Aí minha avó me contou essa, meu pai me contou essa daí também do bode. Que eu me lembro, assim, minha mãe nunca me contou, não era mais a minha avó que contava mesmo. As suas avós nunca te contaram histórias de terror. Onde elas moravam era de boas. Ou você Não nunca sei. perguntou, porque Eu nunca perguntei, às sei vezes lá. eu chegava pra minha avó e falava, você não tem nem história pra contar, não? E tipo, só que eu falava história no geral. Ela É, história de terror, isso vinha com a aí. história de terror, exatamente. Eu já ficava como? Como foi dito no episódio anterior, eu já era uma criança medrosa, eu já era uma criança traumatizada, com cagaço, aí a pessoa ainda vai, né, contar essas histórias para as crianças. Eu nunca comi carne de bode, não tenho nenhuma pretensão de comer. Tamanho é o meu, entendeu? E eu digo, cara, A Bruxa é um filme que eu não vou ver na minha vida nunca mais. Não vou rever. Pra ter noção, Invocação do Mal é meu preferido. E A Bruxa teve problema. Se tirar a cena do bode, qual era o nome do bode? Nem lembro. Era um nome engraçado. Senhor, não sei o que, era um nome engraçado, que as crianças deram o nome lá pro bode. Olha, eu não gosto de bode, eu não gosto de bode mesmo, mesmo, mesmo. Alguém gosta de bode? Alguém já teve um bode de estimação? Você já teve alguma experiência sobrenatural com bode? Já teve algum trauma de bode? Algum bode já correu atrás de você? Já te atacou? Já aconteceu alguma coisa assim? Conta, vou adorar saber, pro meu medo aumentar mais ainda. Ficarei muito feliz. Então é isso, foi o episódio mais curtinho que só para eu contar minhas historietas assombradas para crianças mal criadas. Então é isso aí. Valeu, falou.